A ciência nos mostra que as leis da física estão incrivelmente ajustadas para possibilitar a nossa existência. Um exemplo disso é a força eletromagnética. Seu valor é tão bem calibrado que permite que as estrelas fusionem prótons e nêutrons, criando o carbono, que é essencial para a vida como conhecemos. Outro exemplo é a força nuclear forte, que mantém os prótons e nêutrons unidos nos núcleos atômicos. Se essa força fosse um pouco mais intensa, o universo seria composto quase que exclusivamente de hidrogênio, e se fosse mais fraca, o hidrogênio nem existiria. Em ambos os casos, a vida como a entendemos seria impossível. E o que dizer da energia no espaço vazio? Ela também está precisamente definida, permitindo que a vida inteligente se desenvolva. Mas não para por aí. Cientistas identificaram cerca de 12 parâmetros que precisam estar perfeitos para que a vida seja possível. Se qualquer um desses parâmetros fosse ligeiramente diferente, as estrelas, ou até mesmo o universo, seriam dramaticamente distintos. E se essas condições fossem alteradas, a vida como conhecemos não poderia existir. Isso nos leva a uma reflexão. Será que tudo isso é pura coincidência? Ou existe algo mais profundo e talvez até intencional por trás desse ajuste tão perfeito? A ideia de um universo projetado para sustentar a vida é algo que desafia nossa compreensão. Poderia ser que o universo foi feito com a vida em mente? E se sim, por que essa precisão tão extraordinária? Somos realmente tão especiais aqui na Terra? Afinal, a humanidade passou milênios se considerando o centro do universo, acreditando que somos únicos e que estamos no ápice da vida, em um cosmos que parece ter sido feito para nos apoiar. Ao olharmos ao redor, vemos um planeta repleto de vida, orbitando uma estrela estável em uma galáxia que possibilita nossa sobrevivência. Desde a inclinação exata do eixo da Terra até o equilíbrio perfeito do oxigênio em nossa atmosfera, é difícil não sentir que o universo de alguma forma se organizou para nos favorecer. Mas será que somos realmente tão especiais assim? Será que a vida na Terra e o meio ambiente que a sustenta são apenas um acidente cósmico? Ou há algo mais intencional por trás disso? As probabilidades de tudo se alinhar de maneira tão perfeita para a vida em nosso pequeno canto do universo parecem boas demais para ser verdade, não é mesmo? E se o universo tivesse sido, na verdade, projetado sob medida, não apenas para a vida em geral, mas para a vida aqui na Terra, especificamente? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre se o delicado equilíbrio que observamos no cosmos é uma simples coincidência, ou se fazemos parte de um propósito maior. Se a Terra é tão especial, o que isso diz sobre o resto do universo? Será que condições semelhantes poderiam existir em outros lugares? Ou estamos realmente sozinhos nessa imensidão cósmica? Eu sei, estamos levantando muitas perguntas sem dar respostas claras, mas vamos dedicar um momento para explorar uma linha de pensamento que os físicos costumam utilizar quando lidam com o conceito do ajuste fino do universo. Eles argumentam que, de certa forma, o universo não poderia ser de outra maneira. Essa ideia originou diversas respostas, conhecidas como princípios antrópicos. No fundo, os princípios antrópicos sugerem que o universo deve ter as propriedades que tem, porque, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui para observá-lo. Em outras palavras, o universo parece perfeitamente ajustado para a vida, porque ele só permite a existência de seres inteligentes que podem se fazer essas perguntas. Pode parecer um pouco de lógica circular, mas é uma maneira de tentar explicar por que o universo parece tão ideal para a vida. Deixe-me tentar simplificar isso para você, caso tenha ficado um pouco confuso. O princípio antrópico, basicamente, diz que o universo parece ser perfeitamente preparado para a vida, porque, se não fosse, nós não estaríamos aqui para perceber isso. É como se fosse o mesmo que olhar o mundo através de um par de óculos que são perfeitamente ajustados aos seus olhos. Claro que o mundo parece nítido, e claro, pois você está usando óculos que tornam isso possível. Agora, uma analogia simples para ilustrar. Imagine que você está em uma festa e no centro do salão
salão há um enorme bolo de aniversário. Esse bolo, por acaso, é o seu favorito, com todas as coberturas que você adora. Parece que foi feito sob medida para você, certo? Mas talvez o bolo não tenha sido feito especificamente para você. Talvez você esteja naquela festa justamente porque foi convidado para um evento onde, por acaso, serviram o seu bolo favorito. Da mesma forma, os princípios antrópicos sugerem que o universo não foi necessariamente projetado para nós, mas que existimos porque vivemos em um universo que, por acaso, possui as condições adequadas para a vida. Isso não significa que o universo foi personalizado para nós, mas sim que ele parece tão perfeitamente ajustado porque, se não fosse, não estaríamos aqui para perceber isso. Existem diferentes versões do princípio antrópico. O princípio antrópico fraco afirma simplesmente que as condições do universo precisam ser favoráveis à vida para que existamos, o que explica por que ele parece tão bem ajustado. Por outro lado, o princípio antrópico forte leva isso um passo adiante, sugerindo que o universo teve que se desenvolver de tal forma que a vida, e talvez até a vida inteligente, acabaria surgindo. Essa versão implica que a vida não é apenas uma casualidade cósmica, mas algo inerente ao próprio universo. Mas, claro, essas ideias levantam novas questões. Se o universo não tivesse escolha, a não ser propício à vida, por que isso aconteceria? Existe alguma lei subjacente que exige a vida? Ou será que estamos apenas incrivelmente sortudos por tudo ter se alinhado de maneira tão perfeita? E se a vida for realmente um resultado inevitável, isso não apontaria para algum tipo de design ou apenas para uma progressão natural da física? A maioria dos físicos não costuma se aprofundar nesses questionamentos, considerando-os um tanto quanto excêntricos. Afinal, o universo é imenso e nós ocupamos apenas uma fração minúscula dele. Pensar que todo o cosmos, com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, existe apenas para tornar a vida possível em um pequeno planeta pode parecer algo completamente absurdo. Para muitos, essa ideia pode parecer absurda. E os mais céticos, provavelmente, apontariam que grande parte do universo parece ser um lugar inóspito para a vida. A maior parte do espaço é congelante, frio ou escaldante, com radiação bombardeando tudo, e vastos vácuos onde a vida, como a conhecemos, não sobreviveria nem por um segundo. Se o universo fosse realmente feito para nós, eles argumentam, ele não parece ter sido projetado de forma eficiente. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, a vida existe contra todas as probabilidades, o que nos leva a questionar conceitos mais profundos. Talvez, então, a explicação seja o oposto. Existe uma versão alternativa do princípio antrópico que sugere que o universo só existe porque nós o evocamos com nossa consciência. Não seria o universo ajustado para permitir nossa existência, mas sim a nossa existência, como seres conscientes, que traz o universo à tona. Essa visão radical muda tudo de cabeça para baixo. Em vez de o universo ser o responsável por gerar a vida e a consciência, ele poderia ser o resultado da nossa capacidade de observar, pensar e experimentar. Essa é uma ideia que alguns físicos e filósofos têm explorado. É como a famosa questão filosófica. Se uma árvore cai em uma floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz som. Agora, imagina o universo. Se ninguém está lá para observá-lo, ele realmente existe? Esse princípio antrópico nos propõe uma nova maneira de pensar. O universo não seria uma tela passiva, independentemente de nós, mas algo profundamente interconectado com a nossa consciência, moldado pelo simples ato de nossa observação. Sem nós, ou seres como nós, talvez o universo não existisse. A consciência, como um conceito, é algo que causa desconforto em muitas pessoas, seja cientistas, filósofos ou qualquer um que ouse questionar a natureza da realidade. E por que isso é tão desconcertante? Porque, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e científicos, ainda não temos uma ideia clara de o que é, de fato, a consciência, nem de onde ela vem. Ela permanece como o grande mistério da ciência, o elefante na sala. Podemos mapear o cérebro, entender suas funções, mas isso não explica por que sentimos, pensamos ou temos autoconsciência. Alguns argumentam que a consciência
consciência é apenas um subproduto da biologia, uma espécie de acidente evolutivo. Mas e se isso não for toda a história? E se a consciência não for apenas um efeito colateral da atividade dos neurônios, mas algo mais profundo e fundamental, algo que está entrelaçado com o próprio tecido do universo? Aqui é onde as coisas começam a ficar controversas. E se a consciência não for gerada pelo cérebro, mas, na verdade, for uma força universal, algo que existe independentemente da matéria física, essa ideia vai contra toda a compreensão convencional, sugerindo que o cérebro não cria a consciência, mas apenas a recebe ou a filtra, como um rádio sintonizando um sinal que já está presente. Essa visão se conecta com teorias como o panpsiquismo, que propõem que a consciência é um aspecto fundamental de toda a matéria. Até mesmo as menores partículas que compõem as estrelas poderiam ter algum tipo de consciência rudimentar. Se isso parece estranho, talvez seja justamente a ideia que desafia nossas concepções mais enraizadas sobre o mundo e a nossa existência. A física quântica já nos revelou algo fascinante. As partículas se comportam de maneira diferente quando são observadas, quase como se a realidade fosse moldada pela simples interação com a nossa consciência. Mas aqui surge uma questão interessante. E se a nossa consciência não apenas percebessem a realidade, mas de fato a criassem? Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que o universo não está totalmente determinado até que seja observado. As partículas existiriam em um estado de probabilidade até que a consciência as colapsasse em uma realidade definida. Se isso for verdade, então a consciência não é apenas um receptor passivo da realidade, mas uma força ativa que a molda ao nosso redor. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Como seria o universo antes de qualquer ser consciente existir para observá-lo? Seria ele um mar infinito de possibilidades esperando para se manifestar? Ou talvez o universo só tenha realmente começado a existir quando a consciência começou a interagir com ele? A mecânica quântica já nos desafia de várias formas, com conceitos como multiversos, superposições e paradoxos. Um exemplo clássico é o famoso experimento do gato de Schrödinger, que está simultaneamente vivo e morto, até que alguém observe o que está dentro da caixa. Esses fenômenos estranhos sugerem que a realidade não se comporta de maneira lógica para nós, como seres humanos, nas nossas experiências cotidianas. Alguns físicos propuseram algo ainda mais curioso. E se o universo só se torna real quando nós, seres conscientes, olhamos para ele? John Archibald Wheeler, uma figura de destaque na física do século XX, levou essas descobertas da mecânica quântica ainda mais longe, propondo a ideia de um universo participativo. Para Wheeler, nossas observações não apenas revelam a realidade, mas são responsáveis por criá-la. Ou seja, ao fazer uma medição quântica, não estamos apenas adquirindo informações, mas estamos alterando o curso do universo ao colapsar uma infinidade de resultados possíveis em um único resultado. Essa ideia se baseia no famoso experimento da dupla fenda, no qual a luz se comporta de maneira diferente dependendo de como a observamos. Se focamos no caminho que os fótons percorrem, eles se comportam como partículas. Se não os observamos, eles se comportam como ondas. A parte mais desconcertante disso é que os fótons parecem saber se estão sendo observados e ajustam seu comportamento de acordo com isso. Mas Wheeler levou isso ainda mais longe. E se os fótons não existissem como partículas ou ondas até que os observássemos? Em outras palavras, a simples observação ativa não só revela a realidade, mas poderia ser a chave para criá-la. Se Wheeler estiver certo, isso implica que a realidade, como a entendemos, está em um estado constante de fluxo. Ela só se torna real quando nossa consciência, por meio da observação, intervém. Antes desse momento de observação, tudo seria
cria uma nuvem nebulosa de possibilidades. As ideias de Wheeler se tornam ainda mais fascinantes quando aplicadas ao cosmos. Ele sugeriu uma versão cósmica do experimento da dupla fenda, envolvendo a luz de um quasar distante, um objeto astronômico brilhante localizado a bilhões de anos-luz de distância. A luz desse quasar pode viajar até nós, curvando-se ao passar por uma enorme galáxia que distorce o espaço-tempo com sua gravidade. Esse efeito é conhecido como lente gravitacional, e ele cria duas imagens do quasar, uma de cada lado da galáxia. Agora, se apontarmos um telescópio para cada um dos caminhos da luz, veremos os fótons viajando por essas duas rotas, se comportando como partículas. Wheeler sugeriu algo fascinante. E se pudéssemos configurar nossa observação de modo que os fótons de ambas as raízes chegassem ao detector ao mesmo tempo? Nesse cenário, eles se comportariam como uma onda unificada, ao invés de partículas separadas. Nesse caso, o ato de observar no presente aparentemente determinará se a luz se comporta como partícula ou onda, não apenas agora, mas também em relação à luz que deixou o quasar há bilhões de anos. Para Wheeler, essa experiência indicava algo profundo. O universo não existe de forma objetiva e fixa, nem mesmo no passado, até que o mediamos. O que observamos no presente tem o poder de afetar eventos que, de acordo com nossa compreensão tradicional, deveriam ter ocorrido muito antes da existência dos observadores conscientes. O universo, segundo essa visão, é participativo, e nossas observações, pensamentos e decisões conscientes moldam ativamente o seu passado, presente e futuro. Se o universo participativo de Wheeler contém alguma verdade, suas implicações são surpreendentes. Isso significaria que o universo, de alguma forma, necessita de observadores conscientes, como nós, para existir. Sem observação, a realidade permaneceria apenas um conjunto de probabilidades, sem um valor fixo, sem um passado, presente ou futuro. O simples ato de observar o universo não apenas revela seu funcionamento, mas o traz à existência. Isso inverteria completamente nossa compreensão sobre o cosmos. Ao invés de o universo existir independentemente de nós, ele dependeria de seres conscientes para se manifestar de maneira significativa. Essa ideia desafia não apenas nossa noção de tempo e espaço, mas sugere que a própria realidade é uma espécie de cocriação entre o cosmos e as mentes que o observam. Se isso for verdade, então não somos meros habitantes passivos do universo. Somos participantes ativos na formação de sua existência, desde o início do tempo até seu destino final. E se a visão de Wheeler não fosse surpreendente o suficiente, outra interpretação da mecânica quântica, a hipótese dos muitos mundos de Hugh Everett, propõe uma perspectiva igualmente radical. Enquanto Wheeler sugeria que a observação colapsa as probabilidades em uma realidade específica, Everett propõe que cada possível resultado de um evento quântico acontece, mas em universos paralelos distintos. Imagine, cada decisão que você toma, cada medição quântica, divide o universo em dois. Em um, você foi para a esquerda, em outro, você foi para a direita. Ambas as versões de você existem, vivendo realidades separadas, mas igualmente reais. Isso implica que, para cada possível evento, por mais minúsculo que seja, existe uma realidade alternativa onde ele ocorre. O universo, então, nunca colapsaria para um único resultado. Em vez disso, todas as possibilidades se desdobrariam em um multiverso de realidades paralelas, com cada observador vivenciando sua própria versão da realidade. Isso levanta questões interessantes sobre o papel da consciência em ambas as interpretações. Na hipótese dos muitos mundos, a consciência poderia ser a própria força que seleciona qual ramo do universo experimentamos. Nossa consciência não seria apenas um participante no universo, mas uma força ativa na escolha da realidade que habitamos. Tanto o universo participativo de Wheeler quanto a hipótese dos muitos mundos de Everett desafiam a ideia de que a realidade existe independentemente de nós. Se Wheeler estiver certo, então nossas observações conscientes criam a estrutura do universo, incluindo seu passado, presente e futuro. Se Everett estiver certo, então cada um de nós habita um
um universo único, moldado pela infinita ramificação de eventos quânticos. Em ambos os casos, essas interpretações sugerem que não somos meros espectadores, mas partes fundamentais da equação cósmica. E ao longo desse vídeo, o que se torna cada vez mais claro é que, seja nossa observação consciente moldando o tempo ou nossas decisões gerando realidades alternativas, o cosmos está profundamente entrelaçado com nossa própria existência. Quanto mais exploramos essas ideias, mais claro se torna que a realidade é muito mais estranha e complexa do que jamais imaginamos. Agradeço por ter assistido até aqui e espero que esse vídeo tenha proporcionado novas perspectivas sobre o universo e nosso papel nele.